Olá! Já parou para pensar que a vida é como um oceano imenso e a gente precisa aprender a navegar, né? Hoje vamos mergulhar numa ideia bem diferente, um guia de marinheiro para a gente se entender por dentro, para mapear nosso próprio mundo interior. E é aí que entra a grande questão. O que é que uma vida no mar, com toda aquela imensidão e desafios, pode nos ensinar sobre como navegar na nossa própria mente? Pode parecer uma viagem, mas olha, a conexão é muito mais profunda do que a gente imagina. Pois é. E quem faz a ponte entre esses dois mundos, o oceano lá fora e o oceano aqui dentro, é uma pessoa de verdade, uma figura e tanto. Vamos conhecer agora esse navegador improvável. Olha só, esse é o Tônio Luna, e a história dele, gente, é daquelas que parecem roteiro de filme. Pensa bem, antes de virar um psicoterapeuta com mais de 30 anos de carreira, ele passou 11 anos da vida dele em navios petroleiros. E o trabalho dele era literalmente salvaguardar a vida humana num dos ambientes mais hostis que existem. E foi justamente essa experiência no limite, em alto mar, que ensinou para o Tônio uma coisa fundamental sobre o que a gente carrega por dentro. Ele sacou que, igualzinho a um navio, nós também levamos uma espécie de carga invisível. E é essa carga que muitas vezes define o rumo de toda a nossa jornada. A força dessa frase está na simplicidade dela, né? Pensa nisso. Boa parte daquilo que a gente acredita como verdade absoluta, talvez não seja nosso de verdade. São pesos, ideias que foram colocadas ali, muitas vezes sem a gente nem perceber, e que hoje acabam guiando nossas decisões. E o impacto dessa carga, nossa, ele é enorme. A gente vê isso no dia a dia, na vida profissional, naquelas tretas de família que nunca se resolvem, na nossa relação com o dinheiro, no jeito que a gente lida com o medo. São como âncoras mesmo, que deixam a gente preso, repetindo sempre os mesmos padrões e muitas vezes sem nem fazer ideia do porquê. Tá, mas e aí? Se a gente está preso por essas âncoras invisíveis, como é que a gente se solta? A resposta, segundo essa linha de pensamento, não está só na cabeça. A verdadeira bússola para a mudança está num lugar que a gente quase sempre ignora: o nosso próprio corpo. É isso que o pessoal chama de abordagem psicossomática. A ideia é super simples, na verdade. Mente e corpo não são duas coisas separadas. Eles conversam o tempo todo. Sabe aquela ansiedade que dá um nó na garganta ou um frio na barriga? Então, é o exemplo perfeito desse diálogo. As emoções não são só fumaça. Elas moram no nosso corpo, têm um endereço físico. Com isso em mente, o caminho da terapia fica bem mais claro, né? É quase um passo a passo. Primeiro, a gente aprende a observar o corpo, a prestar atenção nas tensões. Depois, vem a parte de decifrar o que esses sinais querem dizer. E aí sim, com esse novo mapa em mãos, a gente pode começar a traçar rotas diferentes e mais saudáveis. E é exatamente aqui que tudo se conecta. É aqui que a experiência do Tônio como marinheiro vira não só uma metáfora incrível, mas uma ferramenta de trabalho super prática para a terapia. Pensa nesse número aqui, 9. Durante 9 anos, o trabalho do Tônio era esse: garantir que a tripulação sobrevivesse. Sobrevivesse a tempestades, a falhas de equipamento no meio da nada, ao isolamento. Numa situação dessas, o foco tem que ser total, absoluto naquilo que é essencial para continuar vivo. E aí a conexão fica cristalina. O marinheiro está ali, lidando com a tempestade lá fora. O psicoterapeuta lida com a tempestade aqui dentro. Um foca na sobrevivência física, o outro ajuda a gente a se conhecer para ter uma vida com mais sentido. Mas no fundo, os dois estão fazendo a mesma coisa, protegendo o que existe de mais precioso. Porque no fim das contas, a habilidade principal é a mesmíssima. É a capacidade de, no meio do caos, conseguir olhar e saber o que é essencial. É focar no que realmente importa para seguir em frente e, mais do que isso, para viver bem. Entender isso tudo leva a gente para o ponto mais importante de todos. Se a gente é capaz de identificar as tempestades e reconhecer essas cargas invisíveis, então a gente também é mais do que capaz de traçar uma nova rota, de mudar o curso. E essa é, talvez, a grande mensagem de esperança aqui. Aquela carga invisível, aqueles padrões que se repetem, nada disso é uma sentença final. A grande sacada é que dá para reverter, dá para ajustar as velas do barco e escolher uma direção completamente nova. Sempre há tempo. Então fica aqui a reflexão final. Se a nossa vida é um oceano, que nova rota a gente vai traçar a partir de hoje? Afinal, a bússola mais importante de todas, o nosso próprio corpo, a gente já tem em mãos.